Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que esteja assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui para apresentar o edital número 8, o projeto da Lei Aldir Blanc, número 14.017. E eu sou o Walter Silva, músico aqui de Lajeado. Estou aqui junto com meu colega, amigo e convidado Afonso Roveda, psicólogo, para estar analisando e vendo junto comigo algumas músicas. São 3 músicas que a gente vai estar trabalhando, com alguns temas um pouco polêmicos, mas que com certeza de uma relevância absurda. Afonso. Então a nossa ideia hoje é estar abordando 3 temas, né? Vamos tocar uma música e depois discutir um pouco o conteúdo dela, também trazer outras questões mais de contexto, né? Mas então, iniciando uma música do Francisco Elombre, né? Que fala sobre a questão do machismo. Outra, então, do Johnny Hooker e do Lineker, que fala sobre a questão da homofobia. E então, por final, uma música da Sandra de Sá, né? Que vai falar então sobre o racismo, né? E para a gente iniciar essa conversa hoje, já que a gente vai estar abordando temas que são considerados de populações minoritárias, é interessante a gente pensar, bom, o que é uma minoria? Muitas vezes a gente pode pensar que uma minoria é aquele grupo onde a gente tem uma menor quantidade de pessoas relacionada a outro grupo em que tem mais pessoas. Mas dentro da psicologia, né, a gente considera um grupo minoritário como sendo aquele que tem menos espaço de fala, menos poder, né, menos visibilidade na nossa sociedade. Então, apesar de no Brasil a maioria das pessoas não serem brancas, a gente vê que são as pessoas brancas que mais ocupam, por exemplo, os cargos políticos, né? Nos cargos de chefia, apesar de a gente ter mais mulheres e hoje mais mulheres também fazendo graduação, né, fazendo a faculdade, a gente tem um número ainda pequeno de mulheres que ocupam cargos de gestão, né, sejam em empresas privadas, sejam em cargos públicos, né? Então, quando a gente pensa a população minoritária, a gente tem que pensar que é essa população que não tem tanta visibilidade como as outras, né? Então, através dessas 3 músicas, a gente vai estar querendo abordar esse tema. Bem, vocês são nossos convidados hoje. Vem com a gente. Então, a primeira música que eu estava fazendo agora é a música Triste, Louca ou Má, do Francisco Elombre. Será qualificada ela quem recusar. Sei que receita tal, a receita cultural do marido da família cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só.
próprio lar. E o homem não me define, e a carne não me define, e a casa não me define. Eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai ver só. Ela desatinou, desatou nós, vai ver só. Então essa música trabalha bastante a ideia, né, Afonso, de que o homem não te define. O refrão já traz isso muito claro, né? O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, né? E a gente percebe isso claramente hoje em dia já, enquanto muitas mulheres se sentem dominadas a certo ponto de esquecerem um pouco não, completamente às vezes, de quem elas mesmas são, do poder que elas têm, do que define elas como mulher, do que define elas como ser humano, né? Não sei como é que tu enxerga esse refrão. Pra mim ele é muito marcante, pelo menos, né? Sim, é que se a gente for pensar em termos de sociedade, né, muitas vezes a gente vai ter um monte de estereótipo do que é um homem, do que é uma mulher, do que é um gay, do que é um heterossexual, né? Então as mulheres tiveram isso, assim, ao longo da história, sempre um espaço bem marcado, mas muitas vezes representado pelos homens, né? O que eles entendiam que era uma mulher, né? E o Freud, ele traz uma ideia bem interessante, né? O Freud, ele ali viveu entre 1850 e 1939, né? E daí ele já estava pensando um pouco o quanto essa posição que às vezes a mulher é colocada trazia muito sofrimento para ela, e que na verdade não tinha como mulher se acomodar nos lugares que muitas vezes os homens queriam que elas ficassem, né? Então ele traz uma frase, né, assim, um exemplo que é de pensar, bom, na época dele se esperava que as mulheres fossem, né, donas de casa e mães, e que se satisfizessem com isso, né? E essa daí função, né? Isso. Porque vai cuidar da casa para o marido, que vai trabalhar fora de casa, e vai cuidar das crianças também, da prole, né? E daí ele vê que as mulheres daquela época estão sofrendo muito e apresentavam sintomas psicológicos, né? Ansiedade, depressão, às vezes sintomas no corpo, né? E coisas mais graves, né? Como literalmente paralisias, porque como elas não podiam expressar aquilo que elas pensavam, aquilo que elas sentiam, e em geral não podiam fazer o que tinham vontade, né? Porque tinham que ficar, digamos, ligadas à casa e a ser mãe, né? O único espaço de expressão que às vezes tinham era o corpo, né? Então, de ter contraturas, ter dores, ter paralisias, né? E que daí o Freud começou a tentar entender o que estava acontecendo, né? E na época também se chamava essas mulheres de histéricas, né? Só que uma das coisas que ele já começou desconstruindo é que uma histérica não é necessariamente uma mulher. Um homem, ele também pode ser histérico, porque é uma forma de tu apresentar o teu sofrimento para o mundo, que normalmente é descarregando no corpo. Hoje a gente tem muita gente, por exemplo, que tem tensões, né, nas costas, no ombro, tem enxaquecas, tem muita azia, né? Que são lugares que são muito afetados quando a gente está ansioso. E muitas vezes a gente chama isso de uma certa histeria, né? No senso comum, um histérico seria aquela pessoa muito espalhafatosa, que chama muita atenção, mas não é necessariamente isso, né? Mas daí ele vai fazer um pensamento, e a gente tem que ter muito cuidado com essa frase, porque ela é delicada de pensar, né? Ele diz, bom, se as mulheres se acomodassem ao lar e a ser mãe, elas não sofreriam, né? Mas o que ele vê é que as mulheres sofrem, ou seja, é irracional, não funciona a gente pensar que a gente consegue reduzir a vida de uma pessoa a 2 ou 3 coisas, né? Tudo bem se alguém
gosta e é apaixonado por essas coisas, né? Ser mãe, ser dona de casa, né? Cuidar do lar. Isso não é um Não é esse o impeditivo, problema, né? mas o que se vê é que a maioria das pessoas e a maioria das mulheres não quer isso, ou pelo menos não quer só isso. Então ele via que o sofrimento era algo inerente, a pessoa extravasava, né? E hoje, né, e as mulheres foram lutando e conquistando muitos outros espaços, né? A gente vê aí pelo menos 3 ondas bem marcadas, né, do movimento feminista, né? Uma primeira, normalmente associada à conquista do voto, né? Depois a conquista pelo trabalho, e depois a gente vai ter uma terceira onda, e também chegando aí nos anos 90, de discutir também entre as próprias mulheres, né, as suas diferenças, né? Qual é a diferença de ser na nossa sociedade, por exemplo, uma mulher branca, ou ser uma mulher negra, ser uma mulher heterossexual, ou ser uma mulher lésbica, ser uma mulher trans, né? Porque cada uma acaba enfrentando também desafios muito diferentes no dia a dia, né? Muitas vezes, por exemplo, a mulher negra é associada com uma figura, comparado com a mulher branca, como tendo maior força, né? Então, alguns trabalhos em que a mulher branca não consegue ter acesso, a mulher negra consegue. Ou a gente tem estudos, por exemplo, que mostram que às vezes se dá menos doses de anestésicos, por exemplo, para fazer uma cirurgia ou para fazer um parto, para a mulher negra, porque se entende que ela é mais forte, ou que ela sente menos dor, e por um preconceito, por uma questão que junta tanto um machismo com um racismo, a gente expõe essa mulher a muito mais sofrimento da nossa sociedade. Só para a gente terminar também dessa música e para a gente ir para a próxima, né? Ela tem aquela frase que diz assim: você é seu próprio lar, né? Sim. Então, acho que esse é um desafio não só para as mulheres, na verdade, para todo mundo, né? Tu conseguir ser o teu próprio lar, né? É tu conseguir bancar, de certa forma, assim, frente à sociedade, aquilo que para ti faz sentido e que para ti é uma verdade muito grande, né? E isso não quer dizer necessariamente que a tua vida vai se tornar mais fácil. Sim. Mas talvez ela vai estar mais cheia de sentido, né? Então, bom, o que eu quero ser profissionalmente, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? As outras pessoas podem não gostar e podem não concordar com isso, né? Mas tu ser o teu próprio lar é mais ou menos tu conseguir, apesar do que os outros pensam, sustentar a tua verdade, né? Então, acho que isso também é um ponto muito bonito que a letra traz, mas é um desafio também para todo mundo. Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima música, então. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus, coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada a dizer em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que
que a gente possa florescer. E baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada a dizer em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo, é a nossa canção. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Ninguém vai poder nos dizer como amar. Eu acho que nessa música traz muitas coisas, muitas incógnitas, acho que muitas coisas que o pessoal passa, né? Que a galera acaba vivendo dessa maneira, se sentindo talvez enclausurado, colocado contra a parede, né? Se escondendo, né? E isso fica muito claro na música, assim, né? Tanto na música também, o clipe também da música também ajuda muito nisso, né? Tu entender bastante sobre isso. Mas na letra já tá muito escrachado isso, né? Não sei como é que tu enxerga essa visão, assim, né? Somos dois homens e nada mais. Bom, essa música aí que é do Johnny Hooker, né? E da Lineker, né? Que o nome é Flutua, né? Acho que tem essa coisa que tu falou, né? Para quem tá assistindo a gente, depois puder procurar o clipe, é bem interessante porque é quase como se contasse duas histórias, né? Que elas não são opostas nem desligadas, né? A música fala talvez mais claramente, dá para perceber mais isso, de alguém que ama outro homem e fala que, bem, ninguém pode dizer como a gente deve se amar, né? E muitas vezes quando a gente pega então a questão do preconceito contra a homossexualidade, que daí são tanto homens que gostam de homens ou mulheres que gostam de mulheres, né? Quando a gente entende, né, ou pensa que as outras pessoas dizem que a gente deve amar de tal maneira, na verdade é não se amar, né? Digamos, dizer que dois homens não podem se amar, duas mulheres não podem se amar, especialmente com a conotação sexual, né? Bem, no clipe, quando a gente olha, a gente vê também uma outra história que acontece, que é a história da violência contra homossexuais. Não é só a proibição do amor entre duas pessoas, mas a própria orientação sexual, né? Dizer, bom, eu gosto de homens. Não é nem o fato de estar ali com um homem e estar amando uma pessoa. O próprio fato de se dizer como um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de mulher, já coloca aquela pessoa como suscetível, né, a sofrer algum tipo de violência. E o clipe, ele é muito bonito e muito simbólico também nisso, assim, muito forte, né? Porque entre esses dois homens, um deles, né, que a gente vê, ele é surdo, né? Então ele conversa com outro homem através de sinais. Então eles, no momento em que eles se encontram, eles se beijam, aquele que é surdo, bem, vira as costas e começa a ir para casa, e aquele que está indo na outra direção, a gente vê ao fundo que ele começa a ser agredido. Então tem um tipo de agressão que a gente pode ver aí que, se a gente é aquele que está indo na outra direção, não o que sofre agressão, a gente não está vendo que ela acontece. Né? Então, de certa forma, a gente está de costas, a gente não está nem vendo e nem ouvindo. E às vezes é só quando ele se reencontra então com esse outro homem, né, no dia seguinte, que ele vê as marcas dele, assim, o rosto machucado, batido, né? E, bem,
A gente tem uma questão, então, que é social, né, que não aceita a homossexualidade em grande parte, em grande medida, já também melhorou bastante, né? Mas até às vezes quem respeita vê com uma certa curiosidade, como algo diferente e não como algo naturalizado, né? Sendo, digamos, tão normal e tão aceito ser heterossexual como homossexual ou bissexual, né? Mas dentro da parte da ciência, né, se a gente vai pegar a medicina, a psicologia, esse é um tema que é debatido desde muito tempo, né? Se a gente vai pegar lá na Grécia Antiga, muitas vezes se entendia que a relação mais legítima era a relação entre os homens, né? Bom, se a gente pega o tema anterior, que era o machismo, se entendia muitas vezes a mulher como não sendo alguém de igual com os homens. Então, para tu ter uma relação de igual, de amor, tinha que ser com outro homem. Mas então tinha uma legitimidade da homossexualidade naquela época. Depois isso começou a ser colocado em questão, e daí, até, digamos assim, 1970, a gente tem muito das classes profissionais da saúde entendendo a homossexualidade como uma doença, né? Vai ser só em 1970 que a APA, né, que é a Associação Psiquiátrica Americana, vai retirar dos seus manuais a homossexualidade como doença. Depois, em 1990, a Organização Mundial de Saúde retira. E em 1999, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia aqui do Brasil, ele lança uma resolução dizendo que os psicólogos não podem tratar uma pessoa com vias a curar a sua homossexualidade ou fazer, digamos, uma transformação da sexualidade homossexual para heterossexual. O quanto é recente, né? Se saiu de ser uma doença, né, tratável há tão pouco tempo, né? Então, é uma jornada muito longa, mas que há pouco tempo, né, conseguiu uma visibilidade desse tamanho, né? Sim. E justamente a gente entende hoje que não pode tratar a homossexualidade como doença, porque não é doença, né? Então, o que tu vai curar ali se não tem uma doença, um adoecimento, né? É claro que alguém pode procurar um psicólogo, um profissional, porque a sua sexualidade coloca desafios no seu dia a dia, né? E às vezes algum tipo de sofrimento. Isso não quer dizer, e não é a mesma coisa que mudar a sexualidade da pessoa. Por exemplo, alguém que é homossexual pode sofrer muito com isso porque a sociedade não aceita. Então, às vezes vai tentar até entender se tem algo errado consigo, porque ouviu isso tantas vezes, né? Então, o psicólogo não vai trabalhar curando a homossexualidade, mas ajudando a pessoa a lidar com a sua sexualidade. Assim como alguém que é heterossexual, por exemplo, né? Os homens muitas vezes têm essa cobrança de serem muito viris, digamos, né? Então isso coloca também uma pressão sobre quem é heterossexual de que tem que ser muito performático, né, nas suas relações de amor, no seu sexo, né? Então isso pode causar sofrimento. E essa pessoa trabalhar sobre a sexualidade pode ser lidar e estar mais confortável ela com ela mesma, né? Mas ainda hoje a gente vê movimentos, né, de muitas pessoas que querem defender que se faça terapias de redesignação, né, da sexualidade, como se fosse possível, gay, né? Popular é a cura gay. E que a gente já vê, né, por muitos estudos que isso não é possível, né? A gente não tem comprovação científica. E o que é pior, né? Na verdade, acaba trazendo muito mais dano, muito mais sofrimento para a pessoa, né? Do que se fosse fazer um trabalho legal de daqui a pouco ajudar ela a experimentar sua sexualidade da melhor maneira possível no cotidiano, né? E talvez isso é uma questão importante até para a gente falar para quem ouve, né, e assiste a gente, de que muitas vezes é difícil a gente encontrar no nosso cotidiano com quem a gente possa se abrir, né? Não só pela questão da homossexualidade,
mas pode ser pela questão do racismo, pode ser pela questão do machismo, tantas outras coisas que sofrem preconceito, né? E é importante que, às vezes, se a gente sente que aquelas pessoas que estão mais perto, né, de nós não conseguem nos ouvir, né, e nos acolher, se a gente tem algumas pessoas que a gente sabe com quem a gente pode fazer isso, bom, a gente não é obrigado, né, a falar disso para todo mundo abertamente, porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes tem consequências. Muitas pessoas que às vezes acabam se abrindo e se expondo para a família, né, acabam sofrendo mais violências, né? Então não é obrigatório que a pessoa conte para todo mundo. Claro, se ela sente que ela pode, que ela consegue, e é também o seu momento de participar, digamos, de uma luta, de uma reivindicação social por mais reconhecimento, né? Ela pode fazer isso. Mas se não, às vezes é importante que a pessoa saiba também escolher para quem contar, para não sofrer mais violência e até para conseguir se fortalecer, né? Porque tem muitos grupos que acabam discutindo como é que é ser negro, ser mulher hoje em dia, ser homossexual, né? As dificuldades que lutam, daqui a pouco quais caminhos seguir para sofrer menos, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, a gente entender hoje que não é mais considerado dentro da ciência e da saúde como uma doença e que essas pessoas também podem, não são obrigadas a abrir isso para todo mundo, mas que elas possam procurar pessoas com quem elas se sintam confortáveis para conversar. Essa liberdade de expressão, poder conseguir falar realmente o que pensa algo que traz muito acalanto, né? Não adianta, a pessoa precisa disso, né? Uhum. Precisa. Isso aí. Então tá. Vamos para a próxima música. A próxima música que eu tô trabalhando agora é a música Olhos Coloridos, da Sandra de Sá. É a pequena versão dela, na verdade. E vamos estar fazendo ela um pouquinho aqui para vocês. Fazem refletir. Estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa e do meu cabelo. Você ri da minha pele e do meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, o sarará crioulo, o sarará crioulo, sarará crioulo, o sarará, sarará, sarará crioulo. Olhos coloridos. Esse é um baita de um som, né? Eu acho que tem diversas músicas aí que trabalham com a gente, que falam um pouquinho sobre a questão negra, assim, né? Principalmente isso aqui traz de uma forma muito sarcástica até, né? Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, ri do meu sorriso, mas a verdade é que você, e aí aquela abre aspas, né? Todo brasileiro tem sangue crioulo, né? E realmente, né? Hoje em dia, né? Depois de 100 anos aí da escravidão, né? Da abolição da escravatura, a gente tem muita galera que certamente tem uma avó, um trisavô, um tio, alguma coisa
que vai ter um negro na família. É muito, muito, mas assim, ó, só não vou dizer impossível porque eu não tenho todas esses dados. Mas é muito difícil que não tenha alguém ou alguma relação com algum negro, né? E isso, eu não lembro direitinho de ter visto uma vez uma pesquisa e tal, que o pessoal fez com diversas pessoas e tal, botar todo mundo na mesma sala, e foram falando, pessoas que defendiam suas raças, né? Porque eu sou caucasiano de raiz, eu sou alemão raiz, eu sou americano de raiz e tal. E eles foram fazendo as árvores genealógicas, assim, e vendo o quão pouco eles eram daquela raiz, tanto que eles gritavam e colocavam suas bandeiras, né? Eu acho que, pra mim, uma das melhores frases é a primeira mesmo, né? Que é o nome da música, inclusive, né? Os olhos coloridos, né? As múltiplas cores que cada pessoa tem, né? Sim, eu acho muito legal aquela frase, né, que você tem sangue crioulo, porque antes de vir pra cá e de gravar, né, e esses dias também ouvindo a música, fiquei pensando, bom, o que ela quer dizer, né, a Sandra de Sá com você tem sangue crioulo, porque pode ser tanto a questão mais objetiva, né, tu tem um ascendente na tua família que era negro, né, como mais uma metáfora também, né? Porque eu fiquei pensando nas questões culturais que a gente tem, por exemplo, né? O que a gente consome de uma cultura e de uma tecnologia negra e a gente nem sabe, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve essa música, é de uma autora negra. Lineker, da música anterior, é negro. O clipe da música da Francisca Lombre, a primeira que a gente tocou, é feito por mulheres negras. Tu é negro. Né? Exatamente. Então, o quanto aí a gente já se abastece, digamos assim, né? E a gente mistura na nossa vida isso que tem uma raiz crioula negra. Né? Então, e é curioso porque no nosso dia a dia a gente acaba muitas vezes apagando, né, essas marcas. A gente vê muito aqui na nossa região do Vale do Taquari ser muito exaltado, por exemplo, a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura portuguesa, mas a gente vê a cultura africana, e isso já é, digamos assim, reduzir quase como se a África fosse um único país, né? Uma única cultura. O continente inteiro, né? Sim, enorme. Mas a gente vê poucos movimentos de incentivo e que mostram, né, a cultura negra. Mas muitas vezes a gente não percebe que algumas roupas que a gente tem, digamos, certas combinações de cores, de formas geométricas, bom, é de uma herança africana. Que muitas vezes as batidas que a gente tem na nossa música têm herança africana. Né? Musicalmente, o Brasil, assim, ó, 70% nós temos da cultura negra, né? Tanto de instrumentos quanto de ritmos, né? Batidas, as danças, né? Muitas adaptações do que acontece vem dali, né? Então tu tem muita coisa que veio de lá e não que era né, dita como a parte boa do preto, né? Que era essa parte que era legal, essa parte era bacana, é um bom batuque, porque o bom preto sabe tocar um pandeiro. Eu sei tocar pandeiro, né? E muita gente já me perguntou, pasma, assim, pô, tu não sabe tocar pandeiro? Mas tu é músico, tu é negro, como é que tu... Tá, mas sim, sou músico, mas eu sou violonista, sou cantor, mas não sei tocar pandeiro, e não é porque eu nasci na minha cor que eu sei tocar pandeiro, né? Então, coisas pequenas, assim, né? Que tu vai vendo no teu dia a dia, assim, e o quanto a gente tem algumas coisas colocadas como aquilo sendo do negro e isso sendo do branco, né? Só que hoje a ideia da miscigenação, né, dos olhos coloridos, do país colorido, é isso, a gente conseguir perceber que já tá misturado. Tu pode achar que não, mas já tá misturado, já juntou, né? Agora, o que tu vai fazer com isso, bom, isso aí... Sim. Justamente nesse apagar, às vezes, digamos assim, dessa história, né? Porque justamente, bem, em uma cultura que é racista, bom, tu tem que diminuir o valor de todos aqueles que não são da tua raça,
né? Seja negro, seja indígena, né? Hoje a gente vive também novas migrações, né? Então a gente tem na nossa cidade, em Lajeado, a gente tem os haitianos, a gente tem os senegaleses, né? A gente tem os indianos também, que trazem outras culturas, e daqui a pouco a gente está achando coisas legais e a gente não percebe que é deles. Quando a gente fala deles, pode ser com um certo desdém. Mas o que a gente consome, o produto que a gente compra, né? A gente acaba, às vezes, esquecendo propositalmente de onde vem. Porque senão a gente teria que olhar para aquelas pessoas de um jeito diferente, né? Como seres humanos, né? O que é quase que básico, né? Sim. E a gente tem aqui no Brasil uma youtuber, né, que é a Nathalie Neri, que ela tem uma série de vídeos e ela traz um questionamento que é desse que tu trouxe, assim. Bom, muitas vezes o negro, então, é desvalorizado pelo fato de ser negro. E às vezes ele também é estereotipado como aquele que, bom, daí para ser negro mesmo, ele tem que saber fazer algumas coisas ou ter alguns traços, né? E ela fala da experiência corporal dela, né? Ela fala da negra, da mulata que não veio, com esse estereótipo também do corpo da mulher negra, né? Então, o quanto, às vezes, a única coisa que, às vezes, num contexto social, ela teria um valor positivo, o corpo dela não teve. Ou, digamos assim, tu daqui a pouco não sabe tocar o pandeiro, que daqui a pouco é um dos poucos lugares onde tu teria uma entrada um pouco mais fácil na nossa sociedade. E tu toca violão, e tu canta, e não foi pro pandeiro. Então, são outras exclusões, né, que ainda acaba se tendo. E a gente vê, então, nos atendimentos e também conversando com pessoas negras, né, o quanto crescer numa sociedade onde a tua cor, a tua pele, que é algo que tu não tem como esconder, disfarçar, é marcado como algo negativo, acaba mexendo muito com a autoestima daquela pessoa, né? Porque tu cresce aprendendo mais ou menos qual é o teu lugar naquela sociedade. E se tu tá num lugar de exclusão, de desvalor, entendido que tu é uma pessoa que não trabalha direito, que tu não é inteligente, e daí os estereótipos mais toscos, né? Bom, que é primitivo, que vem lá da África, que é atrasado, né? Que a sua própria cultura é uma cultura que não tem tanto valor como outras, né? Tu ouve e as pessoas vêm para consultório, né? Assim, com essa sensação de desvalia, mas que foi construída ao longo dos anos dela convivendo na nossa sociedade, né? Então, é um processo que os psicólogos em si, né, não só os psicólogos, mas várias pessoas têm que se colocar, o quanto que é o impacto da sociedade, né, e o quanto a gente tem que trabalhar muito na sociedade para reduzir alguns danos que a gente vê, e não necessariamente com o indivíduo, né, ou pelo menos não só com o indivíduo, porque se a gente foca nas pessoas, nesse trabalho, às vezes a gente pode acabar entendendo que esse é um problema individual, né? Digamos, é tu que não soube te virar, tu que não soube dar a volta por cima. E a gente acaba esquecendo que esse é um problema muito mais social, e que a gente tem que trabalhar muito na escola, muito nas propagandas de TV, nos acessos que a gente tem da população negra a todos os espaços, né? Então, por exemplo, a gente tem a política de cotas nas universidades, né? Então, são espaços que a gente tem que, muitas vezes, reservar para que essas pessoas possam circular, e que para, inclusive, as pessoas que têm seus preconceitos, em grande parte, então, a população branca, possa ir quebrando os seus preconceitos. Quando eles tiverem filhos, quando eles estiverem em outras rodas de conversa, não reproduzir, né, os estereótipos e os preconceitos. Conseguir perceber, né? Conseguir perceber que através de pequenas atitudes, de pequenas demandas que tu acaba exigindo da pessoa, né? Eu vou dar exemplos pequenos, assim, do que eu já passei, eu passo ainda até
De vez em quando eu vou sair pra correr, e aí quando eu vou correr, e aí não tem a ver com a pessoa, eu desvio das pessoas. Eu atravesso a rua se eu vejo uma senhorinha correndo. E talvez ela não tenha nem feito cara nenhuma, não tenha nem escondido a bolsa. Já vi situações em que elas esconderam a bolsa, ou que elas atravessaram a rua. Mas hoje, para não passar por isso, eu mesmo faço isso, e depois eu volto para aquela mesma calçada. E isso já tá tão incrustado que às vezes eu nem percebo, eu só faço. E quando eu fiz, eu penso, putz, será que precisava ter feito isso? Né? Será que aquela pessoa realmente achou que eu era uma ameaça para ela ou não? Eu não quis pagar pra ver, acho que já cansei de pagar pra ver. Então, tem algumas, isso vai ficando. E claro, é uma coisa que eu tenho que trabalhar também, né? De segue o baile, tá tudo bem, você não, né, não vai fazer mal a ninguém, né? Então, continua correndo no teu mesmo caminho, a pessoa, você vai desviar da pessoa, obviamente, né? Pra não atropelar, mas não porque minha cor é diferente ou porque, sei lá, são 8 horas da noite e você tá correndo, né? Então, fazendo exercício físico, não atrás de alguém ou fugindo da polícia, que seja, né? Então são coisinhas pequenas, assim, né? Então, com essa última música, a gente vai terminando aqui o nosso projeto. Espero que tenham curtido, que tenham gostado, né? E que tenha feito vocês refletirem um pouquinho sobre isso. Já estou fazendo umas conclusões aqui, algumas colocações finais sobre esses temas. Eu acho que cada um deles traz um pensamento novo, né? Sobre aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente poder estar repensando o como a gente trata as pessoas ao nosso redor, né? Sem às vezes conhecer as suas dificuldades que são do dia a dia já, né? Mas que não tem a ver com as suas habilidades ou com os erros que elas cometeram ou qualquer outra coisa, não é uma consequência, a não ser uma consequência daqui a pouco social, né? Eu não sei como tu vê isso, Afonso. Eu acho que assim, a gente terminando as nossas músicas, nossa conversa hoje, é importante a gente conseguir pensar que não é só porque a gente não faz parte de um grupo minoritário que a gente não pode ajudar aquele grupo, né? Porque às vezes também a gente pode fazer parte de um grupo minoritário, mas não faz parte do outro também, né? Então, por exemplo, somos aqui 2 homens, né? Então, como é que daqui a pouco a gente pode ajudar as mulheres nas suas lutas, né? E tornar a sua vida mais fácil, mais tranquila, né? Com mais alegria, ou pelo menos com mais leveza, né? Dignidade, né? Isso. Então, muito do que a gente pode fazer, às vezes, tirando um tempo para escutar, né? Porque é muito difícil quando a gente não passa por uma experiência conseguir entender o que aquilo significa, né? Então, uma das discussões que a gente tem é que, por exemplo, eu como homem branco nunca vou entender o que é ser um homem negro, né? No máximo, talvez possa, por um lampejo, chegar próximo disso, por uma comparação, talvez que eu sofri de algum tipo de preconceito em outro momento. Mas talvez aquilo foi muito pontual, né? Uma pessoa negra é negra sempre, né? Uma mulher está sempre, né, sofrendo as violências de ser mulher, assim como do ser homossexual, né? Então, o que às vezes a gente pode fazer, se às vezes a gente também não consegue entender aquela experiência do outro, né, é tentar ouvir, tentar respeitar, né, assim, se guiar muitas vezes, na verdade, pelo que o outro diz. Porque às vezes a gente, como a gente não consegue se colocar naquela experiência, se a gente espera o momento que a gente consegue entender que aquilo faça sentido, pode ser que nunca venha, né? Então, bom, vamos ouvir o que as mulheres têm para dizer, o que elas dizem que é difícil no dia a dia delas, né? E vamos tomar elas como balizadores, né? Quando, bem, os homossexuais dizem, cara, mas isso daqui é preconceito, isso daqui não é legal. Bom, será que a gente tem que ficar fazendo a piadinha sempre só para dar uma risada à custa dos outros? Ou a gente pode prestar atenção naquilo que ele está dizendo, né? Que aquilo, bom, machuca aquela pessoa, né? Vale mais, digamos, a nossa risada do que o sofrimento do outro, né? Evoluir sobre isso, né? Eu acho que já está mais do que na hora da gente... Eu acho muito legal que tem acontecido muito desses debates, dessas conversas, mas ao mesmo tempo de ver uma nova geração daqui a pouco vindo sem todo esse preconceito, sem todo esses pesos sociais, né? Então, de estarem aprendendo sobre isso e estarem vivendo isso.
de uma forma mais leve, né, transformando a sociedade de uma forma mais tranquila, onde cada um tem suas diferenças e ao mesmo tempo, isso é um fato, né, mas daqui a pouco as pessoas não percebam, com as suas qualidades, com as suas especialidades, com as suas coisas únicas, né, os seus características únicas, né, o que tornam a gente só indivíduos, né, por isso que somos indivíduos, cada um por si, mas vivendo juntos, então cada um que se tendo essa compreensão fica muito mais legal de se viver junto, né? Mais bacana. E acho que uma coisa importante, né, se a gente se sente mobilizado a ajudar, né, a prestar atenção ou tentar não atrapalhar a vida das outras pessoas, né, uma coisa que a gente pode fazer, né, é pedir para as outras pessoas como é que a gente pode ajudar. Porque senão às vezes a gente entra numa postura, né, que diz, bom, ok, entendo que as mulheres hoje sofrem e tem menos espaço na sociedade, mas eu acho que vocês deveriam fazer isso e assim porque é assim que está certo. Então, cuidar com isso, né? Bom, se tem vontade de dar um apoio, né? Por exemplo, em casa, exemplo de homem e mulher, bom, a mulher muitas vezes está ali cuidando da casa e o cara se percebe, poxa, eu ajudo pouco em casa. Mas não é, digamos, tomar o espaço da outra pessoa, né? Pedir, no que tu gostaria que eu te ajudasse? O que é importante que eu faça? Porque tu também pode super curtir fazer algumas coisas e daí vou lá, eu faço e te tiro também esse espaço, né? Sim. Então, com o movimento negro também, né? Bom, o que daqui a pouco é racismo? O que não é legal falar, né? Ou de que forma, então, eu posso dar um suporte, ajudar? E se a pessoa também disser, não, agora tá legal, certo. Ok, também respeita, porque tu não tem que também forçar esse movimento, né? Mas tá muito mais à disposição e também tentando não fazer coisas negativas. Já é uma grande coisa. Nossa, uma baita ajuda mesmo. Muda muito o dia a dia da pessoa, né? Com toda certeza. Então, a gente gostaria de agradecer toda a atenção de vocês, né? Ter estado esse tempo aqui conosco. Tudo de bom para vocês. Ótimo ano novo também. E a gente se vê numa próxima. Obrigado, gente. Até uma próxima. Muito obrigado de verdade. Fiquem com Deus.